Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Tá chegando, família, tá chegando o segundo Bavi consecutivo, pai. Segundo Bavi pra quem gosta de Bavi, hein? Um atrás do outro, lá ele lá. E amanhã nós vamos com tudo aí para conseguir nosso segundo triunfo em cima dessas galinhas, terceiro no ano. Tem tudo pra gente vencer. Vamos repercutir aqui um pouco sobre o jogo. Vamos falar sobre Everton Ribeiro aí, que é um grande desfalque pro jogo de amanhã. Porém, a gente vai debater aqui quem pode, né, suprir essa ausência aí. Eu sei que não vai ter o mesmo futebol, mas tem jogadores no Bahia que dá para dar qualidade suficiente para a gente conseguir passar o trator por cima dessas galinhas. Vamos trazer aqui também que a equipe rival está em crise, né? O técnico deles aí está com a cabeça na berlinda. Diferente de sábado, a tranquilidade no jogo de amanhã está com o nosso tricolor de aço e não com eles. Eles estão vindo aí nervoso, querendo vencer de qualquer maneira, e o Bahia pode usar esse nervoso, né? Essas críticas que eles estão lá vindo para tentar vencer eles mesmos. Então só basta o Bahia com tranquilidade e com frieza que a gente sai com esse triunfo amanhã. Vamos repercutir isso tudo aqui, mas antes já deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. E vamos iniciar aqui, galera, com o nosso grande desfalque aí do dia, né? Uma notícia que deixou o torcedor do Bahia bem cabisbaixo, bem triste, porém a gente não pode perder a fé, né? O nosso grande jogador, o nosso gênio que comanda o meio-campo, que destruiu o meio-campo do Vitória no sábado, infelizmente vai estar fora do Bavi de amanhã. Ele que saiu sentindo aí uma dor na coxa no Bavi passado, no sábado, né? Foi diagnosticado aí com uma lesão aí, não é uma lesão grave, mas deixou ele de fora desse Bavi. Porém, ele vai ficar de fora aí, é um grande desfalque para o nosso tricolor de aço, né? Essa notícia aí saiu na manhã de hoje e aí trouxe preocupação para todos os torcedores do Bahia. Um alento que eu posso trazer ao torcedor do Bahia é que o Bavi que a gente venceu lá no Barradão, o Everton Ribeiro não estava jogando. Então isso aí é um alento, né, que a gente venceu depois de muito tempo no Barradão sem ter o Everton Ribeiro. Eu concordo, não tem jogador que vai suprir essa ausência do Everton Ribeiro, mas aconteceu, agora é buscar uma solução no elenco e mesmo assim a gente ainda vai muito favorito contra o Vitória, mesmo sem o Everton Ribeiro. Óbvio que vai fazer muita falta, né, como fez pra gente lá contra o Rings, porém que a gente também não pôde atuar com o Everton Ribeiro, porém a gente tem condições grandes de vencer amanhã o jogo, mesmo sem ter o Everton Ribeiro. E pensando aqui em possível substituto de Everton Ribeiro, já que ele não vai estar, a gente vai trazer aqui alguns nomes aqui que o próprio Rogério Ceni já trouxe, né, para ser ali o substituto direto do Everton Ribeiro. E eu vou falar aqui um que eu acho para mim que vai ser o titular amanhã. O primeiro que eu vou falar aqui é o menino da base, o David Martins, né? Um menino aí que foi citado pelo próprio Rogério Ceni como um possível substituto do Everton Ribeiro, né? Que é um menino muito técnico, de muita qualidade, que ele mesmo falou que se surpreendeu no Rogério Ceni falar que ele é um substituto para o Everton Ribeiro, joga muita bola, tem muita qualidade, porém eu não acho que amanhã ele vai ser o titular no lugar do Everton Ribeiro. Ele até entrou no jogo no Bavi passado, né, no lugar do Everton Ribeiro ali no finalzinho, mas amanhã eu desacredito que o Rogério Ceni vai colocar ele de titular em um jogo tão grande como esse, que vale muito, porque o Bahia vencendo amanhã, o Bahia pode terminar ou na vice-liderança do Brasileirão ou até na liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Isso seria muito importante para o Bahia e para a torcida também. Então acho que o David Martins não vai ser o substituto, primeiro substituto de Everton Ribeiro. Outro que poderia ser o substituto do Everton Ribeiro é o Rodrigo Nestor. Porém, o Rodrigo Nestor não vem, né, sendo aí esse substituto direto do Rodrigo Nestor, ou do Everton Ribeiro. O Rodrigo Nestor, ele até tá entrando em alguns jogos, ele entra muito bem, né, mas tá sendo assim, um jogador de segundo tempo, né? Toda vez que ele tem a oportunidade de iniciar um jogo, ele nunca inicia muito bem. Ele sempre deixa a desejar, exceto aquele Bavi que ele jogou o jogo todo e jogou muito bem. A maioria dos jogos, quando ele inicia a partida, ele não inicia bem. Quando ele entra ali no segundo tempo, ele costuma entrar muito bem. Ele é um bom jogador para compor elenco. Ele entrou no Bavi mesmo ali, ajudando na marcação, destruindo no meio de campo. Ele tem, assim, umas características que é diferente da do Everton, porque o Everton é mais técnico, é mais ali fazer a bola, ligação direta, e ele não. Ele é um volante, né, que ao mesmo tempo que ele
tem velocidade para atacar, bom chute de fora da área, ele ajuda muito a marcação, ele é aquele cara que volta muito para ajudar na marcação. Porém, eu também não acho que amanhã ele vai ser titular não, porque o Rogério não vem usando ele há muito tempo como substituto direto do Everton Ribeiro. A maioria das vezes quando ele entra, o Everton Ribeiro ainda está em campo. Outro que poderia pintar amanhã como um substituto do Everton Ribeiro, e ele fez essa função do Everton Ribeiro muito bem contra o Rings, foi o Caio Alexandre. O Caio Alexandre podia ser amanhã o substituto direto de Everton Ribeiro, porque lá contra o Rings ele fez o time do Bahia, o meio campo do Bahia funcionar muito parecido com o Everton Ribeiro, e foi o único que conseguiu fazer isso. Lembrando que lá naquele jogo contra o Rings teve outro jogador volante que entrou no lugar do Everton Ribeiro e não conseguiu fazer isso, que foi o Eric. O Eric também poderia ser um substituto amanhã do Everton Ribeiro, porém contra o Rings não foi muito bem. E aí fica essa dúvida aí se o Rogério Ceni vai colocar ele não. O Caio Alexandre, por outro lado, está machucado. Mesmo voltando amanhã, que a torcida está na esperança que ele volte amanhã, eu não acredito que ele volte logo como titular, né? Até porque ele teve aí uma contusão aí que não foi tão grave, mas que tem que ser tratada aí com calma. Então não acho que ele vai iniciar logo a partida. O substituto do Everton Ribeiro, que estava sendo aí normalmente, era o Michel Araújo. Michel Araújo, ele era o substituto direto do Everton Ribeiro em muitos jogos, desde o ano passado para cá. Ele sempre estava bem. Quando o Everton Ribeiro não estava machucado ou estava suspenso, ele iniciava o jogo, e iniciava o jogo muito bem, ajudando ali na ligação defesa com ataque, fazendo ali um meio campo funcionar, com bom toque de bola, boa aproximação no ataque, ajudando muito bem a defesa na marcação. Ele era um cara que estava sendo um bom substituto para o Everton Ribeiro, óbvio, não chegava aos pés, mudava a característica, mas não fazia o time perder tanta qualidade como outros fizeram quando entrou no lugar do Everton Ribeiro. Porém, a mesma coisa do Caio Alexandre, eu falo do Michel Araújo, né? A gente não sabe se o Rogério Ceni vai colocar ele amanhã, porque ele tá vindo de contusão. Ele vai estar no jogo amanhã, mas se ele vai ser o titular no lugar do Everton Ribeiro, aí já vai ser outro 500 aí, porque ele tá voltando agora, e o Rogério Ceni e outros técnicos não costumam botar um jogador que vem de contusão logo para iniciar uma partida, principalmente a partida como o Bavi. Se eu fosse chutar, eu botaria aí que, para mim, amanhã o titular no lugar do Everton Ribeiro vai ser o Eric. Eu acho que o Eric vai ter uma nova oportunidade de ser titular no lugar do Everton Ribeiro, fazer esse papel de um meia de ligação, né? O Bahia deve ir com 3 volantes ali junto com o Acevedo e com o Jean Lucas, até porque funcionou muito bem o Eric no jogo passado, né? Tudo bem que o Everton Ribeiro estava, mas o Eric ele organizou muito bem o meio-campo do Bahia. Eu tenho quase toda certeza que o titular amanhã no lugar do Everton Ribeiro provavelmente deve ser o Eric aí. Mas eu quero saber de vocês, quem vocês colocaria amanhã no lugar do Everton Ribeiro para fazer esse papel de camisa 10 aí? Eu tenho toda certeza que vai ser o Eric, até porque o Michel Araújo, que seria a primeira opção, está voltando de contusão. O Caio Alexandre, que seria uma segunda opção, está contundido, e se voltar vai ser de contusão. Então sobrou o Eric e o Rodrigo Nestor. Entre o Eric e o Rodrigo Nestor, eu acho que o Rogério Ceni vai opinar pelo Eric, até porque o David Martins ainda está muito jovem para iniciar um Bavi, e o Rogério Ceni não costuma fazer essas coisas. E agora, família, vamos falar um pouco sobre o nosso rival, né? Porque amanhã as coisas mudou. Quem acompanhou toda a repercussão da mídia na semana passada, antes do primeiro Bavi da final, né? Todo mundo viu que a pressão estava toda na equipe do Bahia. A pressão daquele Bavi foi repercutida, estava toda em cima do elenco do Bahia e do técnico do Bahia. Muita gente até contava que se o Rogério Ceni perdesse aquela final de Campeonato Baiano, provavelmente ele seria aí botado para fora aí pelo Grupo City, demitido pelo Grupo City. Eu não acreditava nisso. Eu acho que ia pesar o clima legal. Eu acho que o bicho ia pegar pro lado do Rogério Ceni, ia ficar insustentável a presença do Rogério Ceni no Bahia. Porém, o Grupo City demitir um treinador tem que ser algo muito extraordinário. Eu não acho que ia ser não, galera. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: a pressão daquele jogo estava todo sobre o técnico do Bahia, né? O Vitória veio, como eles mesmos falaram, tranquilo, né? Por mais que eu acho que ele estava em um momento horrível, mas na cabeça dos jogadores, dos torcedores dele lá, o Vitória estava em um momento bom. E aí o Vitória perdeu para o Bahia de novo, e dessa vez de virada, perdendo o título. Amanhã as coisas mudou. Amanhã o técnico do Bahia
E os jogadores já vão mais tranquilo, acabou de ser campeão, fez a festa com a torcida, os caras vão mais relaxados para fazer o seu jogo. Porém, pelo outro lado, eu acredito que o Jair Ventura tá vindo aí com a cabeça em prêmio, pai. E não é só eu que tô falando isso não, o Bocão e a bancada lá também do Ben News falou sobre isso. Vou trazer um pouco aqui sobre o que foi falado, né, sobre o Jair Ventura e eu vou trazer minha opinião se amanhã o Jair Ventura corre risco de cair e se isso vai influenciar dentro de campo pro Vitória tentar vencer o Bahia de tudo que é jeito. Bem, meu caro Zé. Ah, meu querido Paulo Isidoro, vice-campeão brasileiro de 93 pelo Esporte Clube Vitória. Paulo Isidoro, eu queria ver Paulo Isidoro jogando hoje no Vitória, se o Vitória tomar aquela virada que tomou. E outra coisa que eu vou falar pra você aqui agora. Jair Ventura errou tudo que podia errar no intervalo do jogo. No intervalo do jogo, Rogério Ceni acendeu a luz do cérebro. Enquanto isso, Jair Ventura desligou a luz do cérebro, mexeu completamente errado e atrasado. Resultado, pagou com a derrota, Bahia campeão em cima do Vitória, onde o Vitória massacrou o Bahia no primeiro tempo, botou na roda no primeiro tempo, mas falta uma coisa chamada qualidade. Refino, como tinha esse cara que tá aqui, o Paulo Isidoro, que jogava com o Alex, o fino da bola com o Vampeta, era outra história. Aí hoje você vê um bate-cabeça de um lado, bate-cabeça do outro, virada de bola errada, o time se treme todo no segundo tempo. Jair Ventura pode cair quarta-feira contra o Bahia, porque time que se respeita não pode perder 2 clássicos seguidos não, amigo. Não, porque não tem time, problema. Esqueça isso. Bora apostar. Jair Ventura cai quarta-feira se perder pro Bahia. Quer dizer, vai perder é modo de dizer, né? Se jogar a bola que jogou no segundo tempo, perde de novo e vai treinar o Vitória contra o Atlético Mineiro sábado. Não, quero a palavra de Paulo Isidoro que já teve lá. Cai ou não cai, Paulinho? Vamos lá, Zé. Boa noite, Zé, a todos. Zé, é o seguinte, o Vitória fez uma excelente partida no primeiro tempo, só que tem que lembrar que o jogo são 2 tempos, né? Você tem que vir para o segundo tempo com a vantagem inesperada, né? Porque ninguém achava, mais uma vez, que o Vitória faria uma boa apresentação. O Bahia respeitou bastante o Vitória no primeiro tempo por conta disso, que acertava os passes, mudava de corredor, estava leve jogando. Só que o seguinte, você vem pro segundo tempo, meu amigo, é prato de comida. Você já tem um histórico, por conta do elenco, que você não vem jogando bem há várias partidas, sempre claudicando, ganhando um aqui, outro ali, sem um bom desempenho, sendo uma final, você tem que vir com tudo. Você tem que matar o jogo, ainda mais com as mudanças que foram feitas no segundo tempo, o Rogério Ceni, que funcionaram perfeitamente bem. Principalmente o volante, o Acevedo. Joga impressionante demais. O que ele jogou no segundo demais. tempo. Esqueça. Mas no primeiro tempo ele estava anulado, Zé. Errando tudo. Ele foi para o posicionamento do lado direito ali como terceiro zagueiro. Se juntou ali com o jogador do lado direito. Kiki. O Kiki, que entrou ali também. Substituiu o Ademir. Tava muito mal no jogo. E o jogo fluindo só por aquele lado, o tempo todo. Saiu o primeiro gol daquele lado, saiu o segundo gol daquele lado, e o Vitória sem marcar, sem pressionar. E a resposta foi essa. Você tá jogando bem um tempo, você tem que vir com outro, sendo uma decisão, tem que vir com tudo. Independente de quem esteja em campo, Zé. O Vitória esperou, porque estava confortável, mas não marcou. Você tá posicionado no... É isso aí, galera. O que eu queria trazer aqui, o ponto é o seguinte. O Jair Ventura, ele vem pressionado amanhã. Se o Bahia souber fazer ali, ó, nas manhas, o Bahia ganha um Vitória amanhã tranquilo. Porque o time do Vitória amanhã tá pressionado, cara. A equipe do Vitória tá pressionada. O Jair Ventura, ele tá pressionado. Sabe? Ele sabe que ele tem que dar uma resposta e o próximo Bahia é daqui a meses, meu irmão. Então ele vai tentar dar uma resposta amanhã. Só que tem um porém. Ele tá diante da torcida rival, diante de uma equipe mais qualificada e a equipe dele sob pressão. Então, se o Bahia souber fazer amanhã, souber ter calma, souber ali organizar a marcação, porque eles vão vir para cima no início do jogo, o Bahia joga no contra-ataque ali, ó, mata logo o jogo. Eu não acho que amanhã ele vai começar trancado atrás, não. Eu acho que amanhã ele vai tentar jogar abafando o Bahia para tentar fazer um gol e segurar o jogo.
o time do Vitória. Eu acho que amanhã ele vai tentar fazer isso. Porém, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ter mais meio campo. Se ele se trancar aí, lá atrás a gente faz o nosso jogo. Mas se não, a gente tranca ali, ou bota uma trinca de meio campo ali, já que o Everton Ribeiro não vai ter ali de marcação dura para pegar mesmo, e joga nos contra-ataques com o Everton Ribeiro ou com o Eric Pulga e com o Ademir, sabe? E com o Ademir. Aí depois, pai, depois dos 15 minutos, se o Vitória vir pra cima do Bahia, tentar fazer um gol, tentar dar uma resposta ao torcedor, 15 minutos depois o Vitória tá morto. E aí o time acabou, que o time é ruim, não tem banco de reserva. 15 minutos aí o Bahia controla a partida. Então amanhã é saber jogar com sabedoria o Bahia. Eu acho que amanhã o nervosismo tá do lado deles. Amanhã só precisa o Bahia jogar com sabedoria. E outra, não acho que o Jair Ventura cai se perder pro Bahia, não. Acho que o Jair Ventura tá acomodado, e muito parecido com o que o Rogério Ceni tá com o Grupo City, com o Fábio Mota. Mas deixa aqui, você acha que eles vão cair? Você acha que essa pressão que eles estão sofrendo vai ajudar a gente ou vai prejudicar? Eu acho que se o Bahia souber usar essa pressão que o Vitória tá vindo, essa pressão que o treinador do Vitória tá vindo, acho que o Bahia dá para ganhar de boa aí esse jogo. Mas tem que ter cabeça e saber organizar, e o Rogério Ceni fazer as mudanças certas, fazer o jogo fluir certamente. Eu sei que essa pressão aí vai ajudar bastante a gente. Galera, é isso aí, né? Isso aí foi um pouco sobre o jogo da manhã, sobre como tá vindo o adversário, como a gente tá indo para esse jogo, né? Para você que não sabe onde vai passar o jogo vai passar no Premier. Só basta você ir lá no Premier amanhã às 8 horas. Já tem mais de 40 mil ingressos vendidos e vamos pra cima, porque eu tô com fé que amanhã a gente vai dar outra porrada no Vitória e a gente vai botar eles mais em crise do que eles estão aí pro jogo contra o Atlético Mineiro. Mas desse aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!